galerinha do oitavo ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando direitinho, porque tá brabo, né? O coronavírus tá aí, matando muita gente sendo internada. Jesus, tem de misericórdia de todos nós, viu? Porque tá brabo a coisa. Então, o que eu peço a vocês é que vocês se cuidem, certo? Estudem e se cuidem, porque a vida é muito rápida. Se cuidem, se cuidem, se cuidem, se cuidem. Então, vocês que não precisam sair de casa, fiquem em casa, é melhor o que vocês fazem, viu? Gente que precisa trabalhar, fica exposto, né, a toda essa situação, mas que Deus nos proteja. Vamos lá? Então, vamos para mais uma aula de geografia. A aula de hoje é aula de revisão. Vamos revisar, né, sobre o assunto da semana passada, geopolítica e relações internacionais. Nós vamos ver aí da página 12 até a página 19, certo? Então, podem abrir o livro de vocês, a aula de hoje é de acordo com o livro, seguindo tudo certinho aí do livro. O que é geopolítica? O que significa esse termo geopolítica? Então, é a compreensão das relações entre o poder político e o espaço geográfico, se preocupada com as estratégias políticas de dominação. Então, né, tentar organizar, tentar essa relação de poder político e essa união com o espaço geográfico, certo? É o significado desse termo geopolítica. Então, esse termo ele foi criado pelo cientista político sueco Rudolf, certo? Entre o final do século XIX e início do século XX, certo? Entretanto, foram os trabalhos do geógrafo alemão Kant e do britânico Rudolf que fundamentalmente e deliberaram a geopolítica clássica, que consiste em um instrumento da política externa de um país, baseado na valorização do território como forma de exercer a hegemonia mundial. Então, pode-se definir como geopolítica como a ciência que estuda as estratégias do Estado, certo? Para administrar seu território, visando a sobrevivência de seu povo e sua melhor inserção do plano internacional. Então, entendam esse termo geopolítica. Esse termo foi criado pelo cientista, certo? Sueco Rudolf. E aí o conceito, né? O que define esse termo, né? É uma ciência que estuda as estratégias do Estado para tentar administrar o seu território. Então, analisar o que o território está precisando, né, o que é necessário melhorar. E aqui nós temos outros conceitos, né, o Estado é uma forma de como a sociedade ela se organiza politicamente, é ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. O governo aqui é o quê? É a forma de como as instituições políticas e administrativa do país produzem as leis, que é o poder legislativo, né? Os poderes legislativos colocam em prática o poder executivo e garantem essa execução o poder judiciário. Então, dentro do governo, existem essas instituições, certo? Que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Os legislativos eles vão estar, né, produzindo as leis, o executivo ele coloca em prática a lei, né, coloca em execução, e o judiciário ele vai fazer o que? Garantir com que essas leis entrem realmente em execução, certo? E nós temos, além de toda essa organização de Estado, nós também temos as Forças Armadas. Quando falamos em Forças Armadas, lembramos em quê? Defesa do território, de organização. São as pessoas que são responsáveis por defender o nosso território, ok? E nós temos o Estado soberano, é aquele que não tem, né, não tem de reconhecer nenhum poder superior a ele. E nós temos aí também uma nação pode constituir um Estado soberano. Quando ela ocupa um território e se organiza politicamente, denomina-se Estado-nação. Então, o Estado-nação é uma forma mais difundida de organização de uma sociedade. Aqui, essa a aula de hoje é revisando, né? Lembrando da aula passada, coloquei bem certinho, direcionado. E aí, bem certinho o quê? Bem resumidinho, bem direcionado. A aula de hoje em cima do livro de vocês. A nação. O termo nação pode ser definido como coletivo humano, com características comuns com a língua
e religião. Então, a nação, quando nós somos nação, a nação brasileira, já ouviram falar essas frases, né? Então, que tem características comuns. Então, nós temos língua comum, a língua falada, a religião é comum a todos. Então, que estão aí associado a essa coletividade, a laços históricos, a laços étnicos, a laços culturais. Então, uma nação é quando você compõe essas características comuns. O território de um país é a base física sobre a qual um Estado exerce soberania. Por exemplo, o território brasileiro, a qual o Estado exerce soberania. E todo o território existe os limites. Então, todo o território vai ser delimitado por limites, né? Que podem ser limites naturais, um exemplo de limites naturais, rios, certo? Uma cordilheira artificial, também estabelecido como base outros elementos. Certo? De modo geral, os limites políticos dos países são determinados por traçados, tanto naturais quanto artificiais. Então, os limites políticos, eles podem ser limites naturais e limites culturais, né? Limites artificiais. O país. Podemos definir país como um território politicamente delimitado, com unidades político-administrativas, moeda própria, reconhecimento internacional, em geral habitado por uma comunidade com história própria. Todo país tem um Estado constituído que exerce soberania perante outros países em uma Constituição. Então, aqui, nós falamos sobre o quê? País. Então, nós temos um território politicamente delimitado, certo? Com unidades político-administrativas, moedas próprias, reconhecimento internacional, então, comunidade com história própria, e aí é delimitado o país. Aqui nós temos as relações entre os países e as principais organizações multilaterais. Então, existem várias e várias relações entre países, né? Elas podem ser bilaterais, elas podem ser multilaterais. As relações bilaterais é quando acontece, né, em dois estados, né, com dois estados. Deixa eu fechar isso aqui que está dando. Pronto, voltando. Então, acordos bilaterais é quando são acordos que acontecem com dois estados. Então, esses acordos são com interesses comuns, e esses interesses podem ser variados, podem ser interesses no comércio, interesses na imigração, interesses de segurança internacional. Então, esses acordos, né, são alianças que podem resultar vários resultados bons, né, para a circulação de mercadorias, para aumentar, por exemplo, vamos dizer que o Brasil está com um acordo com outro país, vamos colocar os Estados Unidos, então, um acordo bilateral com os Estados Unidos e Canadá, um exemplo, já é um acordo multilateral, que é mais de dois países aí. Então, um acordo bilateral, vamos dizer que os Estados Unidos produz um produto e aí fica mais fácil para comercializar no Brasil, certo? Então, essa questão mesmo de comércio, de circulação de mercadorias, facilita bastante quando tem esses acordos, né, entre os países, favorece muito para a economia. Acordos multilaterais envolvem, como eu já falei, mais de 3 estados, 3 ou mais estados. Então, se caracterizam como acordos multilaterais, certo? Então, isso é muito bom também quando existem esses acordos multilaterais, porque favorece não só um país, nem dois, favorece 3 ou 4 países. E sempre o intuito, a intenção será esse crescimento comercial, esse avanço na economia. Vamos dando continuidade. Banco Mundial e FMI. Em 1944, uma conferência internacional ocorrida na cidade de Brighton, nos Estados Unidos, estabeleceu os pilares dos atuais sistemas monetário e financeiro internacional. Nela foi instituído o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BID, né? A que mais tarde passou a integrar o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ambos controlados por países ricos. O FMI fornece empréstimos
a país com dificuldades financeiras, impondo-lhes condições para repassar o dinheiro. O Banco Mundial utiliza créditos próprios para concessão de recursos destinados a obras e empreendimentos em países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Aqui nós temos o Banco Mundial e FMI, então, o principal interesse são esses recursos financeiros. Então, esses bancos, né, o Banco Mundial e a FMI, eles têm como esse suporte, né, um suporte financeiro, um suporte monetário internacional, um país que está passando por dificuldades, né, eles entram em contato, tentam um acordo, comercializa, entra tentando, existem vários critérios, né, para tentar conseguir esses recursos nessas concessões para conseguir melhorar a economia do seu país. Então, por isso que nós temos aí esses Banco Mundial e FMI para tentar, né, reconstrução dos países, tentar integrar, tentar melhorar a economia, certo? Vamos lá. A Organização das Nações Unidas, então, a ONU, né, ela foi criada em 1945, após o quê? A Segunda Guerra Mundial. O principal objetivo da ONU é o quê? Manter a paz e a segurança internacional. Então, a ONU, ela é formada por programas, né, fundos e agências especializadas, com escritórios próprios e que atuam de forma interligada. Então, eles começam a observar, eles começam a negociar, eles começam a ter ligação com os países e começam a ter um envolvimento legal, né, para tentar dar esse equilíbrio, para tentar manter uma estrutura, manter a paz entre os países, certo? E aí eles dão, né, todo esse suporte para tentar, né, melhorar aí a paz, né, e a segurança dos países. Aí na ONU existem os países que são membros permanentes. Os membros permanentes, eles têm o direito a veto. Os outros membros, eles não têm direito a veto, eles participam da Assembleia Geral, né, mas eles não têm direito a veto. Essa Assembleia Geral, o principal objetivo, né, é tentar, né, entender os assuntos de diversos países nesse âmbito aí internacional e começar a observar como é que eles começam a criar projetos, qual é o destino, qual é o caminho para melhorar aí todas essas situações de conflitos para apaziguar, né, as situações do mundo. Então, são 15 membros, né, 5 deles são permanentes. São eles os permanentes: China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido. Então, a Unesco é um dos vários organismos que integram a ONU. Então, a Unesco também está junto aí com a ONU, né, tentando, apoiando para melhorar aí todas essas situações mundiais. E aqui nós temos alguns das principais programas e agências e órgãos, né, que fazem parte da ONU. Então, FAO é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Qual é o principal objetivo? Não preciso ler todo, é atuar no combate ao quê? A fome e a pobreza, né? Tentar melhorar o desenvolvimento aí na agricultura e garantir essa segurança alimentar para todos. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, qual é o principal objetivo? Atuar em questões de quê? Da educação, né? Tentando preservar aí os patrimônio da humanidade, patrimônio que são cultural da humanidade, tentar melhorar o desenvolvimento científico. Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, promover a defesa do direito das crianças e dos adolescentes. OMS, Organização Mundial da Saúde, qual é o principal objetivo? Tentar aí resolver as questões, né, atuar aí no desenvolvimento das questões voltadas à saúde da população mundial. PMA, Programa Mundial de Alimentos, fornece ajuda alimentar para salvar vidas em campos de refugiados e outras situações que são emergenciais. PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, atua no combate à pobreza em favor do desenvolvimento humano. UNFPA, Fundo da População das Nações Unidas, atua na cooperação internacional para o desenvolvimento das populações. PNUMM,
PMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, atuei na conservação, né, do meio ambiente e o uso eficiente desses recursos. E aí vocês observam que existem, né, vários órgãos que ajudam aí a ONU, e os principais programas que eles fazem, vocês sabem que eles atuam em uma larga escala, certo? Mas aí é bem resumido os principais programas, os órgãos que atuam aí em melhorias para toda a população, né, para a população mundial. Vamos lá. Aqui nós temos, resumidamente, né, aquela questão do Estado, né, qual é o objetivo do Estado? Qual é o objetivo do Estado? É assegurar a vida humana em sociedade, certo? Então, o Estado ele deve garantir a ordem interna e assegurar a soberania da ordem internacional, elaborar as regras de conduta e distribuir a justiça. Então, nós temos elementos do Estado, nós temos o povo, o território e o governo. Então, o povo, o que é o povo? É o conjunto de cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico. Território já sabe, é a área que é delimitada sobre a posse de um indivíduo ou de uma coletividade. O governo é instância máxima administrativa, geralmente reconhecida como liderança de Estado ou de nação. Governo estadual é o governador e governo federal é o presidente, certo? Para ficar mais claro. Então, o povo, conjunto de pessoas, né, que são submetidas à ordem judicial estatal, que compreende o nacional, residente e o que está fora dele. O território, elemento material, espacial ou físico do Estado, compreende a superfície do solo que o Estado ocupa, seu mar territorial, seu espaço aéreo, navios, aeronaves, embaixadas, consulados e fictos. Espécies de Estado, unitário simples e composto. E aí existe apenas uma fonte de direito no âmbito nacional, estendendo-se uniformemente sobre todo o seu território. Composto é uma reunião de vários Estados-membros que formam a federação. Existem várias fontes de direito federal, estadual e municipal. Então, quando nós temos a espécie de Estado, unitário e simples, é que só tem um. Né? Existe só uma fonte de direito. E composto, quando existe essa reunião de vários, por exemplo, federal, estadual e municipal, ok? Dando continuidade. E aqui, resumindo, nós temos povo, mais cultura, mais território, forma o quê? A nação. A nação, mais o governo, forma o quê? Estado-nação. Estado-nação, resumindo, fragmentado, país e Estado, ok? País, aspectos físicos, Estado, aspectos políticos. Bem claro, bem resumido. E aí nós vamos para onde? Para a nossa atividade, hora da atividade. Vão abrindo aí o livro na página 19. Vamos lá? Essa primeira questão não tem no livro, certo? Mas aí tem no slide, nós acabamos de ver, né, um pouquinho sobre essa primeira questão. O que significa o termo geopolítica? O que significa o termo geopolítica? Está aí no slide de vocês acabaram de ver na aula. Então, o termo geopolítica significa compreensão das relações entre o poder político e o espaço geográfico, preocupada com as estratégias políticas de dominação. Então, compreensão das relações entre o poder político, certo, e o espaço geográfico, preocupada com as estratégias políticas de dominação. Ok? Esse é o termo, que significa o termo geopolítica. Bem fácil aí para vocês. Vamos lá para a próxima questão. Lembrando que toda aula vocês vão ter uma ou duas questões que vocês vão precisar responder. Ok? Então, vamos para a próxima questão. A aula de hoje nós só temos duas questões. Essa questão que significa o termo geopolítica, já respondemos, e essa outra questão, que é a questão 3. Leia o texto e responda as questões a seguir. Vou ler para vocês,
E no final aqui vocês vão responder aí no seu caderno, tudo certinho. E depois que responder, vão mandar para o seu professor, tirar foto e mandar para o seu professor. E o seu professor vai fazer a correção, certo? ONU ajuda 16 mil pequenos produtores na África a fornecer alimentos para a escola. Programa de Aquisição de Alimentos para a África, PAA, África, já beneficiou cerca de 16 mil pequenos agricultores e mais de 37,1 mil alunos da Etiópia, Malawi, Moçambique, Níger e Senegal, desde a sua criação em 2012. A iniciativa que combina as demandas de iniciativas de alimentação escolar, oferta da agricultura familiar, é tema de um novo estudo do Centro Internacional de Política para o Crescimento Inclusivo. E a iniciativa é fruto de uma parceria entre os governos do Brasil e Reino Unido com o Programa Mundial de Alimentos e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A maioria dos países participantes introduzia alimentos ricos em proteínas nos cardápios escolares, como legumes, frutas e verduras frescas, embora alguns tenham as compras institucionais restritas e algumas commodities, como o Senegal, onde o PA adquire apenas arroz para a agricultura local. Letra A. Na sua opinião, qual a importância do projeto PA África? Olha que interessante, né? Vocês vão colocar qual é a importância que vocês acham. Então, é muito interessante esse programa que consegue alimentar, né, muita gente, consegue melhorar a situação do pequeno agricultor, certo? Então, é uma iniciativa muito legal que é essa oferta dessa alimentação escolar, dessa alimentação familiar. Letra B, quais organizações mundiais estão envolvidas nesse projeto? E aí, essa bem fácil, né? Você já sabe que esse projeto é fruto de uma parceria entre o governo do Brasil e o Reino Unido, e aí nós temos os Programas Mundial do Alimentos, PMA, e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Está respondida já essa questão, mas coloquem em prática aí no caderninho de vocês, caprichem, certo? Eu quero ver todo mundo respondendo, todo mundo participando aí da aula de geografia, e seu professor vai ficar muito satisfeito. Então, lembre de que coloque o nome no caderno, coloque o nome do seu professor, depois você copia a questão, depois você responde a questão, e depois, por fim, você tira a foto e manda para o seu professor. Tá legal? Vamos lá, vamos que vamos, vamos com tudo. E nossa aula vai ficando por aqui. Caprichem na aula, assistam a aula direitinho, façam todas as atividades, certo? Que atividade é muito fácil, eu só coloco uma, duas ou no máximo 3 questões, não passa disso, então caprichem aí, quero ver vocês com sucesso garantido. E outra, fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, por favor. Não dê bobeira, porque o vírus ainda não foi embora, ainda está por aí, está morrendo muita gente, então se cuidem, viu? Um abraço, fiquem em casa e fiquem com Deus. Tchau, tchau.